Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de literatura, na graça de Deus. E aí, gostaram? Refletiram bastante acerca das pessoas que não têm um lar para viver? Especialmente nesse tempo de pandemia, em que a gente, graças a Deus, tem a nossa casa para ficar? Ainda estou esperando atividades de muitos alunos, combinado? Aqueles que ainda não realizaram a atividade podem realizar e enviar para a tia Cláudia. Se precisar de ajuda, precisar que a tia reenvie material, é só chamar, combinado? E para nossa aula de hoje, a tia Cláudia escolheu para vocês um livrinho que se chama Rita Não Grita. Esse livrinho conta a história de uma menina muito engraçada. A tia não vai contar para vocês não, porque vocês vão ler. Acho que vocês vão gostar. O que vocês vão realizar? Primeira atividade, a leitura do livro, porque se a gente não ler o livro, a gente não consegue realizar a atividade. Encerrada essa leitura, vocês vão copiar e responder essas 13 perguntinhas no caderno de literatura. Vão colocar a data, hoje, 2 de junho de 2020. Vão colocar o título do livro, Rita Não Grita. E vão começar a copiar embaixo, roteiro de leitura. Por que vocês vão colocar o nome do livro antes de começar a atividade? Para não ficar bagunçado. Para você, quando você abrir o caderno ou outra pessoa abrir o seu caderno, vai entender que essa atividade é referente ao livro Rita Não Grita. Você vai colocar a primeira pergunta, título do livro. Vai responder, né? A gente até já falou o título do livro. Número 2, quem é o autor do livro? Quem escreveu esse livro? Você vai achar aí no arquivo, que a tia está junto aqui no grupo, e vai responder para ti. Quem ilustrou? Quem é o responsável pelos desenhos? Quem criou a Rita, como ela é no livro? Quem criou todos os desenhos? Quando que esse livro foi publicado? Quando que ele saiu para ser vendido? Que ano? Qual a edição dele? Esse livro é a primeira edição, quer dizer, é a primeira vez que ele foi publicado? Ou ele já foi publicado pela segunda vez, terceira vez? Isso é a edição, tá bom? Quantas vezes esse livro já foi publicado? E normalmente ele sai com uma capa diferente, uma cor diferente, sempre que existe uma nova edição. Depois, quem são os personagens principais? Ou quem é o personagem principal? Vocês vão ler e vão responder aqui para ti. Qual o tema central da história? O tema central da história por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na aula anterior, o poema. Qual é o tema central do poema? As pessoas que não têm casa para morar. Pronto, uma frase. Do que o livro está falando? Vocês vão ler e vão responder aqui para ti com uma frase, por exemplo. Qual o tema central da história? Esse livro é a história de uma menina que se mudou de casa? Ou ele conta a história de uma menina que ficou doente? Não sei, vocês vão ler e vão descobrir qual o tema principal dessa história. Depois, vocês vão fazer um resumo da historinha do livro. O que é um resumo? Em poucas palavras, vocês vão escrever do que se trata essa história. Tá? Por exemplo, se uma pessoa que nunca leu o livro Rita Não Grita ler o seu resumo, ela vai entender do que se trata essa história. Então, o resumo tem que ter um sentido, em poucas palavras, mas ele tem que ter sentido. Tem que contar a história do livro, e em poucas palavras. Depois é número 10. Cite uma frase ou um trecho do livro que você mais gostou. É uma resposta pessoal. Você vai escolher uma parte que você mais gostou, vai colocar aqui por quê, vai copiar essa frase ou esse trecho, né? Pode ser mais de uma frase, e vai responder por que você escolheu esse livro, esse trecho, desculpa. A número 11. Faça um desenho
dê uma cena do livro que você mais gostou. Não esquecer, gente, que esse desenho precisa ser colorido. Eu tenho recebido atividades sem colorir, aí fica muito feio. Precisa ter uma cor, precisa ter capricho, combinado? Número 12. Você gostou de ler este livro? Se gostou, coloque. Se não gostou, coloque também. Pode ser sincero, tia Cláudia quer resposta sincera, tá? E por quê? Gostei, porque é divertido, gostei, porque... Enfim, resposta pessoal. Ah, tia, não gostei, achei chato, achei difícil, não entendi. Pode responder do jeitinho do jeito que vocês entendem mesmo, que vocês sentiram mesmo ao ler o livro, tá? Depois, a número 13 e última. Você se identificou com o personagem principal? Quer dizer, quando você lê o livro, alguma característica da Rita, você também tem essa característica? Ou você já teve algum dia? Quer dizer, você se identifica? Tem alguma coisa em comum entre você e a Rita? Sim ou não? Você conhece alguém que se identifica com a Rita? Se você não se identifica, você conhece alguém? Ah, um vizinho, minha prima, e você vai explicar. Olha, tia, eu me identifico com a Rita por isso, por isso, por isso. Não me identifico com a Rita por isso, por isso, por isso. Ou então conheço alguém que se identifica, que parece com ela, que tem as características dela, por isso, por isso, por isso. Às vezes agora vocês não estão entendendo o que a tia está falando, que vocês não conhecem a história do livro. Mas a partir da leitura, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão entender, tá? E qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, a tia está à disposição. Combinado? Não precisa ficar com dúvida, não precisa fazer algo que vocês não estão entendendo, me chama que a gente conversa. E encerrada a atividade, não esqueçam de enviar no WhatsApp, coloquem a legenda literatura, coloque o seu nome e envie aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Por que a tia pede a legenda literatura? Porque vocês realizam atividades diariamente com a professora, não é isso? E comigo uma vez por semana. Então, por exemplo, hoje é terça-feira. Não deu tempo de vocês enviar a atividade hoje, porque vocês ficaram lendo o livro o dia todo. Vocês vão fazer essa atividade amanhã, por exemplo. Aí amanhã, quando você enviar a foto, ela vai misturar com as outras fotos das outras atividades. E como é que a tia Cláudia vai ver isso? Que a tia Cláudia está em muitos grupos de WhatsApp. A tia Cláudia não consegue acompanhar. Então a tia pede esse favor, coloque a legenda literatura e o nome de vocês. Aí a tia olha no grupo e já enxerga, tá bom? A tia agradece a atenção de vocês e deseja um ótimo dia. E me coloco mais uma vez à disposição para qualquer dúvida, combinado? Abraços e fiquem com Deus.